Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Existe alguma verdade no interesse alviverde em Joaquim, ex-zagueiro do Santos? Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade, que por opção do São Paulo não teve seu contrato renovado no Morumbi, ou seja, o Luiz Gustavo está livre no mercado. Jogador que até cogitou se aposentar, mas por conta de um problema, uma embolia pulmonar, que o tirou de campo por 6 meses, o Luiz Gustavo decidiu jogar por mais uma temporada e está em busca de clubes no futebol nacional. Posso te assegurar que 3 times da Série A já fizeram contato com seus representantes. Chegaram a especular que o Palmeiras era um dos interessados. Consultei o pessoal no Verdão e a garantia foi de que o Luiz Gustavo nunca fez parte dos planos. Jogador cujo salário no São Paulo beirava os 700 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e também luvas. Na passagem pelo Tricolor em 2025, 13 jogos e 1 gol, terminou o ano como titular jogando 7 partidas consecutivas. Caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o Luiz Gustavo, beleza? E essa história de que o Palmeiras quer contratar Joaquim, ex-zagueiro do Santos e titular absoluto do Tigres do México, equipe que disputa nesse domingo a final do Campeonato Nacional contra o Toluca. A informação é da página chamada Central da Bola. De acordo com a apuração dessa página, o Palmeiras já abriu contatos. Que o Verdão busca um zagueiro, isso não é novidade. Nino e Vitão são as prioridades. Em relação ao Joaquim, conversei antes de gravar o vídeo com o Luiz Carvalho, representante de longa data do Joaquim. Ele contou que vários clubes brasileiros fizeram sondagem, mas que esse negócio é tratado como muito difícil, até porque o Joaquim está feliz no México e o Tigre está ainda mais feliz com a presença do brasileiro. Não haverá chance de negócio por menos do que 12 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos 65 milhões de reais. Tanto o Juninho do Internacional quanto o Nino do Zenit são atletas mais baratos. Então agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para saber onde vão jogar Nino, Joaquim e também Vitão. Dos 3, qual o seu preferido? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. O zagueiro Nino vem para o Palmeiras. Thiago, eu contei com uma exclusividade aqui que o Nino, que o Abel não morre de amores por ele, mas não está descartado dentro do Palmeiras, os caras gostam muito dele. Perguntando sobre contratações do Palmeiras para 26, já falei sobre Nino, já falei sobre Vitão, já falei sobre Fabinho, queria falar sobre John Arias. O Arias é de fato um alvo do Palmeiras para 2026, assim como já era em 2025. O grande ponto é, o Arias pretende terminar a temporada europeia pelo Wolverhampton. O time dele deve ser rebaixado, hoje é o lanterna absoluto. Diante desse cenário, eu acho que o Arias passa a ser uma boa opção de mercado a partir de julho, com o Wolverhampton caindo para a segunda divisão. Beleza? O Thiago Feitosa quer saber se o Gerson pode ir para o Palmeiras. A pedida do Zenit é de 25 milhões de euros. Não sei se vai haver acordo diante dessas cifras. Bola, viu a publicação do Palmeiras direcionada ao Flamengo sobre gramados artificiais? Bora explicar um pouquinho dessa treta. O Flamengo se posicionou de forma pública pedindo que os gramados artificiais deixem de existir. E os clubes de futebol do Brasil, a grande maioria, se posicionaram hoje pedindo que a CBF não tome nenhuma decisão em relação a gramado artificial antes do próximo encontro, um conselho técnico que vai acontecer entre clubes da Série A antes do início do Brasileirão, que se inicia em 28 de janeiro. O Flamengo está liderando esse movimento para vetar, para acabar com qualquer possibilidade de gramado sintético. Então, assim, os times que já têm gramado sintético teriam 1 ou 2 anos para não utilizá-los, para se readequar a gramados naturais, e aqueles outros que estão cogitando ter gramado sintético teriam de abortar essa ideia. Esse é um debate que vai acontecer na primeira reunião de clubes às vésperas do Brasileiro do ano que vem, tá bom? Boa noite, Nicola. Notícias do Palmeiras. O Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com vendas de atletas no ano que vem. E, segundo o Palmeiras, metade dessa grana pode vir com a venda do Alan. O Alan interessa ao Newcastle. O Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, mas o Palmeiras está sonhando com 45 milhões de euros. Acho que a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Até porque o Alan já tem 21 anos de idade. E você vai falar, mas já, Nicola, 21 é pouco. Não para esse nível de investimento. Quando você está falando em 45 milhões de euros, era para jogador com 17, 18 anos. Vale a lembrança de que o Endrick e o Estevão acertaram as suas transferências para o Real Madrid e para o Chelsea quando tinham ainda 17 anos de idade, tá bom? Gabriel Jesus pode jogar no Palmeiras em janeiro. Essa especulação tem tomado conta do noticiário desde que, em setembro, o Gabriel Jesus admitiu que jogar no Palmeiras é algo que ele tem como objetivo daqui até o fim da carreira. Mas
Mikel Arteta, técnico do Arsenal, colocou um ponto final nessa especulação em entrevista nessa sexta-feira. O treinador do Arsenal disse o seguinte, abre aspas, não considera essa possibilidade de o Gabriel Jesus sair em janeiro, especialmente com a situação que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora vai brigar para ser titular. Só para explicar, Gabriel Jesus passou praticamente a temporada inteira sem jogar por conta de um problema no joelho, aquele mesmo problema que o incomoda desde a Copa do Mundo de 2022. Em janeiro, Gabriel Jesus precisou passar por uma cirurgia e a expectativa é de que ele voltasse aos campos em outubro. Isso só aconteceu ao longo da semana na vitória por 3-0 contra o Clube Brugge na Champions League. Agora, recuperado, o Arsenal quer dar mais minutos ao Gabriel Jesus para entender a condição que ele volta e para ver se ele ainda é capaz de brigar por vaga de titular. Se isso acontecer, o Gabriel Jesus não será negociado. Se nesses 6 meses de retorno não houver resposta em campo do Gabriel Jesus, aí sim o Arsenal vai cogitar vendê-lo a partir de julho de 2026. Só para completar em relação ao noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão não jogará o Campeonato Paulista dentro do seu estádio Allianz Parque. Começou agora a reforma do gramado do estádio Alviverde e eu não sei por que tanta demora. O Campeonato Paulista começa em 11 de março, 11 de janeiro e termina em 7 de março. E até lá o Palmeiras afirma que não haverá tempo hábil para o retorno do clube. Na consequência, o Palmeiras vai jogar no estádio de Leila Pereira, a Arena Barueri, que o torcedor alviverde tanto detesta. Sobre o Palmeiras, deixa eu ver o que tem mais legal lá no Palmeiras. A busca por um zagueiro. Deixa eu falar sobre a busca sobre o zagueiro. O Vitão é o nome unânime dentro do Palmeiras, tá? O Vitão é ex-zagueiro do próprio Palmeiras, hoje ele pertence ao Internacional e o Colorado precisa vendê-lo a pedida de mais ou menos 10 milhões de euros. O Nino é mais barato. O Nino joga no Zenit e o negócio pode ser fechado por 8 milhões de euros. A tendência é que essa venda seja consumada só em janeiro, porque o Nino tem contrato de representação com a Elenco Esportes até 31 de dezembro. Então, se o negócio for fechado nesse ano, quem recebe a parte da negociação é a Elenco Esportes, só que o Nino já tem um novo empresário a partir de 1º de janeiro. Então a tendência é que esse acordo seja consumado na virada do ano, tá? O Nino quer deixar o futebol russo por conta do filho, que tem autismo e não tem tido uma boa receptividade nas escolas de lá, e voltar ao Brasil é uma possibilidade. O Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo têm interesse. E aqui que vem a informação exclusiva, Abel Ferreira não morre de amores... Abel Ferreira não morre de amores pelo Nino. Não vou dizer que ele brecou ou vetou a contratação do Nino, mas ele meio que torceu a cara. Ele prefere que o negócio seja fechado com o Vitão. E aí o pessoal do Palmeiras, até respaldado por uma série de contratações equivocadas que o Palmeiras fez com o aval do Abel nesse ano, o Palmeiras falou, o Nino interessa, a gente gosta bastante. Se a gente tiver a possibilidade, a gente vai fechar, tá bom? Boa noite, Nicola. Qual a verdade em relação ao Palmeiras para a contratação do volante do Cuiabá? Mandei mensagem para o Cristiano Dresch, que é o cara que manda no futebol do Cuiabá, e ele assegurou que não houve nenhuma consulta do Palmeiras sobre esse jogador, tá? É o Denilson. Volante que já foi especulado em outros clubes, especialmente no Corinthians. O Corinthians, em outros momentos, tentou a contratação do Denilson. A impressão que eu tenho é de que o Palmeiras vai contratar reforços maiores para 2026. O Fabinho, que pertence ao Al-Ittihad, que muita gente já descartou, eu não descartaria, tá? A única coisa é que o Fabinho não virá em janeiro. Não tem como ele vir em janeiro, até porque ele tem contrato até junho e ganha 11 milhões de reais por mês. Mas a partir de janeiro, o Palmeiras vai tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho. Há a percepção no Palmeiras de que o Flamengo evoluiu quando trouxe jogadores extremamente experientes, como o Jorginho, como o Saul. São caras do meio-campo que dominam as ações, que garantem tranquilidade para a defesa, que acalmam atacantes. Então é também por isso que o Palmeiras busca e pensa na contratação dele, beleza? Luiz Gustavo no Palmeiras, a pergunta é do Cristiano Santos. Nenhuma chance de o Luiz Gustavo virar reforço do Palmeiras. O Palmeiras busca reforço para o primeiro volante, tá? Mas
do Luiz Gustavo está longe de fazer parte dos planos. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, atualizações importantes, exclusivas e atualizadas do Verdão neste domingão. Para você não perder nenhum conteúdo, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo e se inscreva no canal se for possível, valeu? E a gente encerra essa edição desse vídeo por aqui com um grande abraço no seu coração e segue mais, até o próximo vídeo. Fui!